Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do profeta Daniel, nosso 43º encontro, Daniel capítulo 14, do versículo de 1 a 15. Ouçamos a leitura. Quando o rei Astíages foi colocado no sepulcro da família, Ciro, o persa, lhe sucedeu no trono. Daniel era companheiro do rei e o mais íntimo de seus amigos. Os babilônios tinham um ídolo chamado Bel. Com ele gastavam todos os dias 12 sacas da melhor farinha de trigo, 40 ovelhas e 6 barricas de vinho. O rei adorava esse ídolo e todos os dias lhe prestava culto. Daniel, ao contrário, só adorava ao seu próprio Deus. Um dia, o rei lhe perguntou: "Por que você não presta culto a Bel?" Daniel respondeu: "Porque eu não adoro imagens fabricadas pelo homem, mas só ao Deus vivo que criou o céu e a terra, e é Senhor de todo ser vivo." O rei disse: "E você acha que Bel não é um Deus vivo? Não vê quanta coisa ele come e bebe todos os dias?" Daniel sorriu e disse: "Não se deixe enganar, majestade. Por dentro, Bel é de barro e por fora é de bronze. Ele jamais comeu ou bebeu coisa alguma." Furioso, o rei mandou chamar os sacerdotes de Bel e lhes disse: "Se vocês não me disserem quem come toda essa comida, eu mato vocês. Se me provarem que é Bel quem come tudo isso, então Daniel morrerá por ter dito uma blasfêmia contra o Deus Bel." Daniel disse ao rei: "Faremos o que vossa majestade diz." Eram 70 os sacerdotes de Bel, sem contar as mulheres e crianças. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes de Bel disseram ao rei: "Nós nos retiramos para fora do templo e vossa majestade deposita aí a comida e o vinho. E depois fecha a porta do templo, lacrando-a com o carimbo do seu anel." No dia seguinte, se ao voltar ao templo vossa majestade não encontrar tudo devorado por Bel, estaremos prontos para morrer. Do contrário, Daniel é quem morrerá, por nos ter caluniado. Eles estavam muito seguros, porque tinham feito uma entrada secreta por baixo da mesa, por onde eles entravam para comer os alimentos. Depois que eles saíram, o rei colocou os alimentos para o deus Bel. Daniel mandou seus empregados trazerem cinzas e esparramá-la por todo o templo, à vista apenas do rei. Eles saíram, fecharam a porta, puseram o lacre com o carimbo do anel do rei e foram embora. À noite, como de costume, foram sacerdotes com suas mulheres e crianças para comer e beber tudo. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Quando o rei Astíages foi colocado no sepulcro da família,
Ciro, o persa, lhe sucedeu no trono. Os relatos do capítulo 14 apresentam uma imagem pobre da religiosidade pagã e do imperador Ciro, rei dos persas, o primeiro a subir ao trono dos Medos após a morte de Astíages, no ano 550 a.C., até o ponto de a fé judaica permitir que se escapasse da religiosidade pagã e se acabasse com suas representações. Nos versículos de 1 a 22, vemos a ótima relação de Daniel junto ao rei, isto é, o imperador Ciro. O relato é correto quanto aos fatos da história secular. O rei Astíages, último rei dos Medos, foi derrotado e sucedido por Ciro, o persa. Versículo 2. Daniel era companheiro do rei e o mais íntimo de seus amigos. Os amigos do rei eram seus cortesãos, alguém que frequentava a corte real. Os companheiros são aqueles íntimos do rei, os confidentes dos imperadores. O rei era cercado de companheiros, de cortesões, e Daniel era seu amigo íntimo, confidente. Versículo 3. Os babilônios tinham um ídolo chamado Bel. Com ele gastavam todos os dias 12 sacas da melhor farinha de trigo, 40 ovelhas e 6 barricas de vinho. Bel significa Senhor. É uma designação que se dava a Marduk, o deus nacional da Babilônia. 12 sacas de farinha, artabás, que era uma medida persa de mais ou menos 56 litros para cada medida. 6 barricas de vinho. A medida era uma medida grega, correspondia a 39 litros cada barrica. A grande quantidade de alimentos oferecidos e o fato do rei assistir todos os dias ao culto do deus Bel, Senhor, indicava a importância que tanto a cidade quanto o imperador davam a esta divindade Bel. Versículo 4. O rei adorava esse ídolo e todos os dias lhe prestava culto. Daniel, ao contrário, só adorava o seu próprio Deus. Eram amigos, Daniel e Ciro, mas diferenciavam-se no culto. Ciro adorava e oferecia dádivas a Bel, enquanto Daniel era servidor e adorador do Deus de Israel. Exatamente por não adorar Bel, o Deus de Ciro, que é Marduk, faz com que o rei inicie um diálogo com Daniel. Versículo 5. Um dia o rei lhe perguntou: por que você não presta culto a Bel? Daniel respondeu: porque eu não adoro imagens fabricadas pelo homem, mas só ao Deus vivo, que criou o céu e a terra, e é Senhor de todo ser vivo. Em sua resposta, Daniel afirma a falsidade da idolatria, a adoração de deuses criados pelos homens, imagens feitas por mãos humanas, que representavam divindades. Os ídolos, os deuses venerados pelos pagãos, não são deuses. Os ídolos, deuses, são obras artesanais criadas pelos próprios homens. O culto aos deuses pagãos não podem tomar o lugar da adoração do Deus vivo, Criador do céu e da terra, e toda a criação, e que tem poder sobre os seres humanos. Daniel faz Ciro entender que o Deus é que
fez tudo o que existe, por isso os homens são submissos a este Deus Criador. Versículo 6. O rei disse: E você acha que Bel não é um Deus vivo? Não vê quanta coisa ele come e bebe todos os dias? Para Ciro, Marduk, isto é, Bel, é um Deus vivo, visto que ele come todas as ofertas diárias que se faz a ele. Claro que, na perspectiva judaica, a argumentação do rei em favor da divindade é absurda e revela o contrário. Comer é uma característica da criatura, não do Criador. Versículo 7. Daniel sorriu e disse: Não se deixe enganar, majestade. Por dentro Bel é de barro e por fora de bronze. E jamais comeu ou bebeu coisa alguma. Deus não precisa se alimentar como fazem os homens, os animais, para poderem viver. Deus é vida. O Deus vivo é dispensador da vida, e é Ele que dá alimento a todos os seres vivos. Se Bel precisa se alimentar, é prova que ele não é Deus. Versículo 8. Furioso, o rei mandou chamar os sacerdotes de Bel e lhes disse: Se vocês não me disserem quem come toda essa comida, eu mato vocês. Se vocês me provarem que é Bel quem come tudo isso, então Daniel morrerá, por ter dito uma blasfêmia contra o Deus Bel. O rei dá um prazo a Daniel e aos sacerdotes para que demonstrem suas provas. Ciro quer saber a verdade. Quem está certo? Os sacerdotes de Bel ou Daniel? Os alimentos consumidos, ofertados a Bel, quem é que os come? Bel ou outro? O rei vê a possibilidade de Daniel estar blasfemando contra Bel. Quem diz a verdade? Versículo 9. Daniel disse ao rei: Faremos o que vossa majestade diz. Eram 70 os sacerdotes de Bel, sem contar as mulheres e crianças. Devemos notar que no relato não se menciona uma intervenção especial de Deus para desmascarar os sacerdotes do ídolo Bel. Bastou um estratagema de Daniel para evidenciar o erro dos sacerdotes pagãos. Aparece aqueles que sustentam o culto a Bel, o deus de Ciro. Versículo 10. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. O teste será feito junto ao templo. Os sacerdotes de Bel haviam preparado a prova da divindade, do seu Deus, mas eles vão cair em suas próprias armadilhas. Versículo 11. Os sacerdotes de Bel disseram ao rei: Nós nos retiramos para fora do templo e vossa majestade deposita aí a comida e o vinho, e depois fecha a porta do templo, lacrando-a com o carimbo, o sigilo do seu anel. No dia seguinte, se ao voltar ao templo vossa majestade não encontrar tudo devorado por Bel, estaremos prontos para morrer. Do contrário, Daniel é quem morrerá por nos ter caluniado. O ataque de Daniel não se dirige apenas ao ídolo Deus Bel, mas à casta sacerdotal. A corte, por meio dos sacerdotes, está alimentando uma fraude. A corte tira o dinheiro dos súditos, exige alimentos para alimentar a fraude. Para o povo, o ídolo segue em pé, porque come as oferendas. Na realidade, os sacerdotes mantêm o ídolo em pé
para comer as oferendas dadas a Bel. A prova é feita segundo a proposta dos sacerdotes de Bel. Eles aparecem certos que as armadilhas que eles vão fazer irá dar certo e Daniel irá morrer. Ao colocar o carimbo na porta do templo, o rei garantia que não seria profanado, pois ninguém poderia entrar no templo. Os próprios sacerdotes de Bel propõem o castigo. Caso eles estejam errados, a morte. Se estiverem certos, a vida. Mas, se for o contrário, Bel tiver comido os alimentos, quem deve morrer é Daniel. Versículo 12. Eles estavam muito seguros porque tinham feito uma entrada secreta por baixo da mesa, por onde eles entravam para comer os alimentos. A farsa estava manifesta. Não era Bel aquele que comia as ofertas, mas os sacerdotes, por meio de uma fraude por eles, a fraude preparadas. Versículo 13. Depois que eles saíram, o rei colocou os alimentos para o deus Bel. A cena está preparada. A confiança dos sacerdotes de Bel em seus planos pensam que dará certo. Eles irão sair ilesos para manter a mentira deles. Versículo 14. Daniel mandou seus empregados trazerem cinzas e esparramá-la por todo o templo, à vista apenas do rei. Saíram, fecharam a porta, puseram o lacre com o carimbo do anel do rei e foram embora. Também Daniel prepara sua armadilha. Só o rei e os empregados de Daniel conhecem o plano. O rei, na antiguidade, era o chefe do culto, e é nessa qualidade que ele apresenta as oferendas. Bel tem que provar que é Deus comendo e bebendo as oferendas. Versículo 15. À noite, como de costume, foram os sacerdotes com as mulheres e crianças para comer e beber tudo. Os sacerdotes com seus familiares comem a oferenda destinada ao deus Bel. Eles aproveitam então a passagem secreta que haviam feito no templo. Assim, eles enganavam o povo e enganavam também o próprio rei. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.